Imagine estar sozinho em uma prisão escura e fria, sabendo que cada som de passos pode ser o aviso de que chegou a hora final. Essa era a realidade de Paulo. Ele sabia que seria executado, mas não fugiu, não se escondeu. Agora, imagine você no lugar dele, cercado por incertezas, injustiças e ainda assim precisando ser forte. Já pensou no que faria? Paulo enfrentou algo que muitos de nós sequer conseguimos imaginar, mas o que o manteve firme não foi sua força física, e sim algo muito mais profundo. No vídeo de hoje, vou te mostrar o segredo que deu a ele uma coragem inabalável, mesmo diante da morte. Se você já sentiu medo ou insegurança diante de desafios, fique comigo, porque vou te contar como Paulo encontrou uma força que mudou tudo. Imagine um menino chamado Saul, que nasceu em uma cidade chamada Tarso, na Turquia, há muito tempo, logo depois que Jesus veio ao mundo. Ele fazia parte de uma família judaica e seu povo vinha da tribo de Benjamim. Saul cresceu aprendendo tudo sobre as leis e tradições do seu povo, mas ainda não sabia que sua vida ia mudar para sempre. Saul era conhecido por ser muito dedicado às tradições do seu povo, mas ele não gostava nada dos cristãos. Ele acreditava que eles estavam errados e começou a perseguir as pessoas que seguiam Jesus. Um dia, enquanto viajava para uma cidade chamada Damasco, algo incrível aconteceu. Uma luz muito forte brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: "Saul, por que você está me perseguindo?" Era Jesus falando com ele. Ei, antes de continuar, se você está gostando dessa história incrível e quer aprender ainda mais, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo cheio de histórias e lições inspiradoras como esta. Saul ficou assustado e perguntou: "Quem é você, Senhor?" Jesus respondeu: "Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo." Depois disso, Saul percebeu que não conseguia mais enxergar nada. Ele ficou cego e teve que ser guiado até a cidade de Damasco, onde passou 3 dias sem comer ou beber, pensando no que tinha acontecido. Era como se sua vida estivesse sendo completamente transformada. Enquanto isso, em Damasco, um seguidor de Jesus chamado Ananias recebeu uma mensagem de Deus. Ele deveria ir até Saul e ajudá-lo. Ananias ficou com medo porque sabia que Saul perseguia cristãos, mas obedeceu. Quando encontrou Saul, Ananias colocou as mãos sobre ele e disse que Jesus o havia enviado. Naquele momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saul e ele voltou a enxergar. Foi ali que Saul decidiu mudar de vida e seguir Jesus de todo o coração. Depois de tudo isso, Saul não era mais o mesmo. Ele começou a aprender sobre Jesus e ficou tão animado que passou 3 anos no deserto da Arábia, como se estivesse em uma escola especial, com o próprio Jesus ensinando. Quando voltou, ele foi para Jerusalém e começou sua grande missão: contar para o mundo inteiro sobre o amor de Jesus e como ele pode transformar qualquer pessoa. E foi aí que ele começou a ser chamado de Paulo. Paulo agora era como um viajante incansável. Ele ia de cidade em cidade contando para todos sobre Jesus. Ele não queria que só os judeus conhecessem essa mensagem, mas também as pessoas de outros povos. Assim, ele começou a viajar por lugares como Grécia, Turquia, Síria e até a Palestina, falando sobre o amor de Deus e ensinando como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele era como um mensageiro que nunca parava. Enquanto viajava, Paulo também escrevia cartas para as pessoas das cidades que ele visitava. Nessas cartas ele dava conselhos, ensinava sobre Jesus e falava sobre como enfrentar os desafios da vida. Muitas dessas cartas estão hoje na Bíblia e são conhecidas como os livros de Romanos, Coríntios, Gálatas e outros. Elas eram como mensagens de apoio que ajudavam os primeiros cristãos a ficarem firmes na fé. É como se Paulo fosse um professor à distância, ajudando todo mundo a entender mais sobre Jesus. Mas a vida de Paulo não era nada fácil. Por falar de Jesus, ele enfrentou muitas coisas difíceis. Passou fome, sede, foi preso, levou surras e até ficou sem ter onde morar.
E ainda assim ele não desistia. Ele sabia que estava fazendo o que Deus queria, e isso o deixava feliz e forte. Paulo dizia que mesmo com tantos problemas, tudo valia a pena, porque o que ele fazia era para mostrar o amor de Jesus ao mundo. Ele era como um herói que nunca desistia de sua missão. Paulo não se limitava a ficar em um lugar só. Ele fez 3 grandes viagens para contar sobre Jesus. Nessas viagens, ele visitou muitas cidades como Corinto, Filipos e Éfeso, e ajudou a criar comunidades de cristãos. Era como se ele estivesse plantando sementinhas da fé em cada lugar que passava. Com seu trabalho, a mensagem de Jesus começou a se espalhar rapidamente, alcançando pessoas de diferentes culturas e regiões. Paulo realmente foi um grande explorador da fé. Durante uma de suas viagens, um profeta chamado Ágabo fez uma previsão estranha e preocupante. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e pés e disse: "É isso que vai acontecer com o dono deste cinto. Ele será preso pelos judeus e entregue aos romanos." Todos ficaram preocupados e pediram para Paulo não ir a Jerusalém. Mas sabe o que ele disse? "Eu não só estou pronto para ser preso, mas também para morrer por Jesus." Paulo tinha uma coragem enorme porque confiava totalmente em Deus. Paulo foi mesmo para Jerusalém e lá ele acabou sendo preso, como o profeta havia previsto. Os líderes religiosos judeus não gostavam do que ele pregava e fizeram de tudo para colocá-lo em problemas. Mas por ser cidadão romano, Paulo tinha direitos especiais. Ele foi levado para Cesareia e depois enviado a Roma, onde seria julgado diante do imperador. Mesmo assim, Paulo via tudo isso como parte do plano de Deus para que ele pudesse falar sobre Jesus, até no coração do Império Romano. Chegando em Roma, Paulo não foi jogado em uma prisão comum. Por ser cidadão romano, ele ficou em prisão domiciliar, ou seja, em uma casa alugada, mas sempre vigiado por soldados. Mesmo preso, ele continuava contando sobre Jesus para todos que o visitavam, inclusive para pessoas da própria casa do imperador. Ele transformava qualquer lugar em uma oportunidade para compartilhar a mensagem do Evangelho. Era como se nada pudesse parar o entusiasmo de Paulo. Depois de passar 2 anos preso em casa, Paulo foi libertado, porque não encontraram provas suficientes para condená-lo. Ele aproveitou essa liberdade para continuar sua missão, viajando e pregando sobre Jesus. Mas essa liberdade não durou muito. Quando um grande incêndio aconteceu em Roma, no ano 64 d.C., o imperador Nero culpou os cristãos, e a perseguição ficou ainda mais intensa. Nesse caos, Paulo foi preso novamente. Mesmo assim, ele continuava firme na sua fé, escrevendo cartas cheias de coragem e esperança. Enquanto estava preso novamente em Roma, Paulo escreveu algumas de suas cartas mais emocionantes, como a 2ª carta a Timóteo. Nessa carta, ele demonstrava que sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas não tinha medo. Ele encorajava Timóteo a continuar a missão e dizia que estava pronto para enfrentar qualquer coisa por causa de sua fé. Suas palavras eram cheias de esperança, como se ele quisesse mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a confiança em Deus nunca deve acabar. Paulo sabia que sua missão estava terminando e escreveu uma despedida emocionante. Ele disse: "Lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me aguarda a coroa da justiça." Essas palavras mostram como ele estava em paz, mesmo sabendo que enfrentaria a morte. Para ele, sua vida inteira havia sido dedicada a algo muito maior: espalhar o amor de Jesus e ajudar as pessoas a conhecerem a salvação. Ele via a morte não como um fim, mas como o começo de uma vida eterna ao lado de Deus. Como Paulo era cidadão romano, ele não podia ser crucificado, então foi condenado à decapitação, uma forma mais rápida de execução. Historiadores acreditam que isso aconteceu por volta do ano 67 d.C. Embora sua morte tenha sido triste, Paulo não a temia. Ele sabia que sua verdadeira recompensa estava no céu. Ele enfrentou esse momento com a mesma coragem e fé que demonstrou durante toda a sua vida, mostrando que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Paulo entendia que as dificuldades da vida eram passageiras. Ele acreditava que todo o sofrimento aqui na terra era pequeno comparado à glória que o esperava no céu. Ele até escreveu: "As coisas que podemos ver são temporárias, mas as que não podemos ver são eternas."
Isso ajudava Paulo a seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis, porque ele sabia que estava caminhando para algo muito maior e eterno ao lado de Deus. Mesmo enfrentando uma morte tão difícil, Paulo deixou um legado incrível. Ele tinha certeza de que a glória eterna o aguardava junto a Deus. Sua coragem, suas palavras e sua fé inspiraram e continuam inspirando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele mostrou que viver para Deus vale a pena, mesmo quando enfrentamos desafios. Paulo se despediu deste mundo com um coração cheio de esperança e confiança no amor divino, deixando uma mensagem que atravessa o tempo. As cartas e os ensinamentos de Paulo não foram esquecidos. Elas se tornaram parte da Bíblia e até hoje ajudam pessoas no mundo inteiro a entender mais sobre Jesus e a fortalecer a fé. É como se Paulo continuasse falando com a gente, explicando como enfrentar dificuldades e como viver com amor e esperança. Sua história prova que uma vida dedicada a Deus pode deixar marcas eternas e transformar o mundo. Paulo terminou sua jornada aqui na Terra como um verdadeiro exemplo de fé e coragem. Ele mostrou que, mesmo enfrentando dificuldades, prisões e até a morte, é possível viver com propósito e esperança. Sua mensagem de amor, salvação e graça continua viva, inspirando gerações. Ele nos ensinou que quando confiamos em Deus, até os momentos mais difíceis podem se transformar em oportunidades para espalhar luz e esperança para o mundo. Então agora você sabe como o apóstolo Paulo viveu e enfrentou sua morte com tanta coragem. Mas a grande lição aqui não é só sobre como ele morreu, é sobre por que ele viveu como viveu. Paulo nunca deixou o medo definir suas escolhas. Ele sabia que, mesmo no fim, algo maior o esperava, a presença de Deus. E sabe o que é mais incrível? Essa força que ele encontrou está disponível para todos nós. Então, fique atento, porque entender como Paulo morreu é também entender como viver com propósito, coragem e fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa história te tocou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai continuar aprendendo e se inspirando com histórias como essa. A gente se vê no próximo vídeo.